Olá, turma do sexto ano. Eu sou o Rodrigo, professor da Escola Tempo de Construir. E hoje, na aula de Geografia, a gente vai falar um pouco sobre as atividades econômicas do setor primário, no capítulo 12, página 285. Vamos acompanhar pelo livro e eu vou projetar a tela aqui para a gente, tá bom? Para a gente começar a nossa aulinha. Bom, página 285, as atividades econômicas do setor primário. O extrativismo. Bom, vamos falar um pouco sobre o extrativismo, né? O que seria o extrativismo? O extrativismo é tudo que a gente extrai da natureza para a nossa sobrevivência. Só que a gente mudou o modo de extrair e acumula essa matéria-prima que a gente extrai. Então, daí vão aparecer diversos tipos de extrativismo. O extrativismo consiste em retirar recursos vegetais, minerais ou animais da natureza. Por ser um país grande com diversidade natural, a atividade extrativista continua a ser muito importante na economia brasileira. Então, a gente pode perceber que a economia brasileira ela é bem dependente do extrativismo, né? Então, a gente tem grande importância aí para esse tipo de extrativismo, que é fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre o extrativismo vegetal, né, que está na página 296, vocês podem acompanhar aí também. Eu fiz um resuminho aqui para a gente ter, né, uma coisa mais resumida. Vocês podem acompanhar no livro e podem me perguntar qualquer dúvida. As atividades extrativistas. Vamos falar um pouquinho do extrativismo vegetal. É uma atividade extrativista no Brasil que remonta ao período da exploração pela coroa portuguesa. Inicialmente, o extrativismo vegetal foi marcado pela retirada do pau-brasil, além de sementes e ervas medicinais. Essa foi a primeira atividade econômica da colonização portuguesa. Atualmente, dentre os que integram o extrativismo vegetal, podemos citar a madeira e os frutos em menor escala e a borracha. Bom, a gente vê a importância, né? A borracha tem o látex, a madeira a gente faz do papel, então a gente vê a importância do extrativismo vegetal e também a madeira para exportação, né? Então a madeira, apesar de ser retirada de madeira, ser questionada e debatida, né? Porque como a gente vê tem muito desmatamento, a prática às vezes ela não é legalizada, a prática continua e constitui uma fonte de riqueza para as regiões envolvidas. A madeira é destinada à construção, produção de papel e celulose. No entanto, parte do território da floresta amazônica diminui todos os anos por conta disso. O corte de árvores, sua posterior substituição das áreas por pasto, né? Que a gente vê os grandes fazendeiros, como está acontecendo no Pantanal também, acabam botando fogo nessas áreas de floresta para reutilizarem a madeira e fazerem grandes pastos, né? Não podemos esquecer que a exploração predatória contribui para o esgotamento da quase desaparição da Mata Atlântica, que é o bioma que a gente está inserido. Então, a Mata Atlântica é o bioma que mais sofre com desmatamento. É importante a gente saber isso, né? É o bioma que a gente vive. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a floresta plantada. Entre as alternativas para substituir a matéria-prima destinada à celulose, o Brasil incentivou a instalação de empresas que atuam com as chamadas florestas plantadas. A planta mais utilizada nesse sistema é o eucalipto, cujo crescimento demanda grande oferta hídrica. Ou seja, o eucalipto ele precisa de muita água para ele se desenvolver. Então, ele acaba deixando o solo pobre. As regiões dominadas pelo plantio controlado de eucalipto são denominadas desertos verdes, pois a oferta de água tende a diminuir naquela área. Afinal, o eucalipto é uma das árvores que mais necessita de água para sobreviver e acaba esgotando os mananciais ao seu redor. E o eucalipto é uma árvore que ele é legalizada, né, para vender, para fazer móveis. Então, isso acaba gerando um empobrecimento de água nessas áreas, né? Fica seco. O eucalipto ele deixa os mananciais ao redor dessas áreas que ele é plantado bem seco. O extrativismo mineral ele constitui uma importante pauta para a balança comercial brasileira.
e são os produtos que o Brasil mais exporta para outros países, né? Então, a gente vê que o minério, desde sempre, ele está presente nessa exportação que o Brasil faz para outros países. A oferta é bem ampla, por isso no território nacional são encontrados alumínio, cobre, estanho, ouro, ferro, níquel, cromo, manganês, prata, tungstênio, zinco. Então a gente pode perceber que o nosso território ele é muito rico em minerais, né, em minérios. Então as mais importantes reservas de minérios do Brasil estão localizadas na Serra do Carajás, no quadrilátero ferrífero e no maciço do Urucum. O ferro, ele detém 75% do minério de ferro do mundo. Então, o Brasil, ele é importante por 75% dessa exploração de minério de ferro do mundo. Então, ele é muito importante para esse desenvolvimento desse minério de ferro. A principal zona de produção está no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, do local onde também são extraídos bauxita, manganês e ouro. Por imprudência humana, a região de Minas Gerais sofreu, em 2015, um grande impacto ambiental devido ao rompimento de barragem do Rio Doce, em Mariana, Minas Gerais. A terra teve condicionada barragem, provinha de exploração de minério de ferro, né? A gente sabe, né, que todo mundo sofreu lá em Mariana com esse desastre ambiental que aconteceu, rompeu uma barragem, né? Que acabou com o rio, foi desaguar no mar, chegou na região do Espírito Santo, foi um impacto ambiental muito grande. A Serra dos Carajás, no Pará, também é rica em minério de ferro. Oferece ainda bauxita, cobre, cromo, estanho, manganês, ouro, prata, tungstênio e zinco. O petróleo é realizado pela estatal Petrobras, né, a exploração do petróleo, foi criada nos anos 50, a maioria dos campos de petróleo no Brasil está localizada nas bacias de águas ultraprofundas, na região denominada pré-sal, né, que é a região mais explorada, que tem mais petróleo no Brasil, é a região do pré-sal. A exploração do petróleo no Brasil ocupa o 15º lugar, com a oferta anual de 12.860 bilhões de barris, do montante de 90% está localizada no Oceano Atlântico, nas costas de 8 estados. No ritmo da extração atual, o Brasil deve ser, até 2020, responsável por 50% da produção mundial de petróleo, né? A gente ainda não conseguiu atingir essa meta, mas a gente tem uma grande reserva de petróleo. Então, além das reservas minerais, a gente tem grandes reservas petrolíferas também. O sal. O sal é um dos minerais não metálicos e, como sal, estão localizados no Rio de Janeiro, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte. Este número é responsável por 92,5% da produção brasileira, que perfaz 5 a 6 milhões de toneladas por ano. Deste montante, apenas 400 mil toneladas vão para o mercado externo, e o restante é vendido no Brasil. Então, a gente consegue ver que o sal tem grande importância na nossa economia interna, né? Que é um mineral que é explorado, ele não é metálico e ele fica bastante parte dele dentro do país. A gente consome bastante parte desse produto. O extrativismo animal, né? Os peixes são os únicos animais que em legislação brasileira é permitida a retirada atualmente para evitar o esgotamento das espécies de peixes oferecida pela natureza. O governo oferece o seguro defeso, que é o objetivo de manter a remuneração dos pescadores artesanais durante o período de reprodução. Ou seja, né, durante esse período de reprodução dos peixes, os pescadores recebem o auxílio do governo para eles não pescarem, para não ter uma caça predatória. Então, a gente vê no extrativismo animal, a gente só pode pescar, a gente não pode mais caçar, né, só nos índios, no caso dos índios. As tentativas de manter a oferta de espécies, contudo não consequentes a acompanhar a remoção, há várias espécies, como sardinha, que têm que ser importadas ou criadas em cativeiros, também tem esse tipo de criação. Os animais silvestres são protegidos por lei e sua caça somente está permitida aos povos indígenas e algumas comunidades que dependem da atividade para se alimentar. Bom, gente, a nossa aulinha de hoje foi sobre o extrativismo. Espero que vocês tenham gostado e entendido.
Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou aqui para ajudar vocês. Uma boa tarde, uma boa aula.